nós nascemos com algum tipo de dom. Dom, que eu digo, dom em inglês, né? É gift, né? É o presente, é o talento. Todo mundo nasce com um ou vários talentos. A educação ou o ambiente ou vai fazer aquilo frutificar ou vai liquidar. Mas tem gente que tem isso. A diferença é se uma educação ou um meio ambiente vai ser capaz de fazer aquilo ficar muito claro desde muito cedo. Ou se o meio ambiente, a sociedade e a educação for atrapalhar. Todo mundo nasce com dom. Por exemplo, você lembra de alguma coisa que você, em criança, você sentia que fazia melhor do que os outros? É tão interessante porque se você observa uma criança muito cedo, os dons estão lá. É que depois fica assim, para com essa palhaçada. Ah, mas vamos supor que você tivesse paz e falasse assim, você não vai ser nada na vida, fica quieto, se comporta, fecha a boca, entendeu? Então é o que eu digo, uma educação não cria um dom, ou potencializa ou aniquila. E durante muito tempo a gente teve aquela coisa, estou falando muito tempo porque eu sou de uma geração, eu fiz 56 anos, eu sou de uma geração que era assim, você vai fazer o quê? Você vai ser funcionário do Banco do Brasil, se você não quiser fazer faculdade, você vai fazer medicina, direito ou engenharia. Entendeu? Porque fora disso diziam assim, vai se dar mal. Estava surgindo na época, na PUC, ciências da computação, mas aquilo era um troço estranho, né? Então, assim, isso era uma regra. Hoje não, hoje a gente sabe que essa regra é burra. Porque, assim, qual é o sentido e o propósito da vida? De qualquer um de nós. O sentido é você descobrir para o que você nasceu. E o propósito é você botar isso em ação. Então, assim, você já tinha o sentido. Agora, quando você descobre o sentido, que é baseado no seu talento, e faz disso o propósito da vida, que é exercer isso, cara, é a glória da vida. Isso não quer dizer que você tenha que começar no propósito da tua vida, no sentido. Ninguém começa. Sim, óbvio. Né? Agora, você tem que ter, e hoje eu acho muito bacana essa geração mais nova, que a geração mais nova vai ter várias profissões. Então, assim, tudo vai mudar muito. Mas o que eu acho que é fundamental essa geração nova, e vocês fazem parte disso, é que se tornou possível quebrar as regras, abrir uma outra porta. Acho que a grande revolução é você ser de verdade, né? Isso que estava faltando. As pessoas não eram de verdade. As pessoas fingiam. E aí eu acho que colabora muito não para adoecer em si, mas para ser o gatilho de um adoecimento. Porque da mesma maneira que a gente nasce com dom, a gente traz uma genética também para adoecer. Que pode passar a vida inteira sem se manifestar. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção, que é uma hiperatividade mental. Se eu for adoecer, eu sei que eu vou adoecer ou de excesso de ansiedade, tipo ansiedade generalizada, síndrome do pânico, ou de exaustão mental. Porque eu sou uma pessoa que eu estou sempre pensando em alguma coisa. Eu para não esquecer o que eu pensei, eu tenho que estar anotando. Mente, né? Então, eu nunca tive depressão, mas eu já tive exaustão. Não, e é tão interessante que a gente esquece que o cérebro é o computador central, né? Não adianta você cuidar de tudo se ele não estiver bacana, ele descoordena. E tem uma coisa muito interessante, porque nós não somos o nosso cérebro. Nós somos a consciência que, quando tem conhecimento, vê esse cérebro funcionar. Porque se você pensar, se a gente fosse só cérebro, o cérebro é uma máquina maravilhosa, maravilhosa. Nós estamos aqui conversando, ele está produzindo o xixi que a gente vai fazer, ele está fazendo digestão, ele está botando meu batimento cardíaco direitinho, ele está fazendo digestão do que você come, ele está preparando as fezes que você vai fazer, ele está trocando meu oxigênio lá no pulmão. Ok, aí você fala, putz, que máquina legal. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa, nós temos livre-arbítrio. Se a gente não usa, ele vai escolher o teu comportamento. Se você não tiver autoconhecimento para, tipo assim, eu tenho essa tendência, então tem que me cuidar aqui, senão vou bailar na curva, ele toma as atitudes por ele. O que o cérebro, essa máquina, apesar da gente estar muito evoluído, a máquina cérebro ainda é como se fosse nos homens primitivos, nos primeiros Homo sapiens. O que o cérebro se destina sempre? Sobrevivência e busca de prazer.
sobrevivência, porque se ele não tivesse pensado nisso, a gente não tinha virado a espécie dominante no planeta. Então a gente precisava. E prazer por quê? Porque senão a gente não reproduzia a espécie. Não, ele precisa de um mestre, e tem que ser a gente. Ninguém pode ser mestre do teu cérebro. Porque os estudos científicos mostram que o ser humano vem de fábrica com uma tendência a ser bom. Por exemplo, um bebê humano com 8 meses, se você vai levar esse teu bebê, um dia você vai ter o teu filhinho lá, teu sobrinho, você leva ele na pracinha de manhã. E aí uma criança cai e começa a chorar. Na hora, esse bebê olha e faz uma carinha de quem está sacando que o que está acontecendo ali é uma coisa dolorosa. Então a gente deduz que isso não foi educação, que já estava ali. É dele, né? Só que tem um grupo, graças a Deus pequeno, uma minoria que a gente bota aí entre 3% e 4% da população. E excelência é uma coisa que pode ser atingida a partir de um talento. Por exemplo, existe uma teoria, e essa teoria é muito válida, que se você tem um talento e você passa a exercer esse talento até completar 10.000 horas, que isso dá mais ou menos 3 horas por dia em 10 anos, mas você pode fazer isso em menos, você chega no topo, na excelência. Isso vale para qualquer... Então isso é uma matemática exata. Isso é uma matemática exata. Mas vamos supor que eu tivesse um donzinho de música. Predisposição. Exatamente. Se eu começasse a estudar música pelo menos 3 horas por dia, em 10 anos eu chegaria ao topo. Não precisa muito. Mozart começou a estudar piano, com 9 anos para valer. 6 anos descobriram que ele tocava. Quando é que ele compõe a primeira grande ópera dele? 19 anos. Que isso? Isso vale para qualquer coisa, tá, gente? Para esporte, para intelectualidade, para qualquer coisa.